Olá a todos e todas, eu sou Lúcia Lira, eu sou colaboradora da Biblioteca do Quinta de Luz e eu venho aqui hoje para conversar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, especificamente o capítulo 9, que ele trata da intervenção dos espíritos na vida corporal. É muito legal esse tema. Aliás, todas as questões trazidas por Kardec, elas realmente são muito instigantes, né? Esse capítulo, ele aborda questões e temas que deixam muita gente curiosa, né? E por vezes um pouco com receio, né? Quando ele fala da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, de nos influenciar. Ele fala também dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares, espíritos simpáticos. Outro ponto que eu acho interessante que ele aborda é sobre os pressentimentos. Muitos têm pressentimentos. Sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, nosso dia a dia, como é que eles conseguem influenciar. Fala também sobre o poder oculto, talismãs, feiticeiros e muito mais coisa. Eu vou conversar um pouco sobre alguns desses temas hoje com vocês. Porém, o nosso objetivo aqui é fazer com que vocês leiam o Livro dos Espíritos, né? Que vocês podem ver que é uma leitura simples, clara, extremamente esclarecedora, né? Apenas relembrando para vocês, o nosso projeto desse ano, ele é trazer para vocês a cada 15 dias um capítulo do Livro dos Espíritos, para que vocês possam, junto com a gente, fazer essa leitura, fazer essa releitura, né? Dessa obra tão importante que compõe o Pentateuco da doutrina espírita. Se você já vem acompanhando a gente, massa, legal. Mas caso vocês ainda não estejam acompanhando, não tem problema nenhum. Vocês vão lá no blog do Quinta de Luz, entra lá no link da biblioteca, que vocês vão encontrar todos os vídeos que já foram gravados e todos os futuros. Mas vamos lá. Kardec, ele pega um tema maior e vai fazendo várias perguntas sobre esse tema. E ele inicia falando da faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, né? E ele segue perguntando o seguinte: veem os espíritos tudo o que nós fazemos? E ele vai e faz outra pergunta: pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? É brincadeira não, ele começou pesado, né? E ele teve a seguinte resposta, né, para essa última questão dos pensamentos. Muitas vezes, ele diz, né, chegam a conhecer que desejais ocultar de vós mesmos. Nenhum pensamento pode ser dissimulado. É isso aí. Não tem escapatória. Pensou, eles percebem. Sentiu, eles percebem. É muito rico essa relação que existe entre o mundo dos desencarnados, espiritual, com o mundo dos espíritos encarnados. E tem muito mais coisas também. Ele fala sobre a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos. Para essa pergunta, eles responderam o seguinte para ele. Eles disseram: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. É muito inquietante isso, né? Como é que, assim, os espíritos me influenciam? Com que direito? Né? Por isso que é bom você ler, você conhecer, você compreender sobre tudo isso. Só para provocar vocês um pouquinho mais, tem essa outra pergunta quando temos, por acaso, duas ideias na cabeça. Uma é do seu espírito e a outra de quem? De que espírito? Né? Como é que ficam, né? Outra questão que é interessante, como é que ficam as ideias dos gênios? Né? Quem é que influencia? E se por acaso eu sou influenciado por eles, eu sou responsável pelos meus atos, já que eu sofro tanta influência? Então temos muitas coisas ainda para descobrir. Então vale a pena a gente estar lá dentro. Nós temos também os casos de possessão, né? Que ele esclarece para a gente que não existe possessão na conformidade da ideia que essa palavra se acha associada. Ele fala que a possessão só pode e se deve usar como um experimento a dependência, uma dependência absoluta que um espírito ele se acha em relação a espíritos imperfeitos que o subjugam, né? E por acaso se eu tiver com obsessão, como é que eu posso me livrar disso? Está lá escrito. Lá ele também responde e ele esclarece bem sobre esse item. E Kardec prossegue falando dos condicionários, afeições dos espíritos por certas pessoas,
né, que eles ficam lá pertinho das pessoas, anjo de guarda, espíritos protetores, familiares, aqueles espíritos que são simpáticos a nós, né? Quanto aos espíritos protetores que ele está falando, ele faz várias perguntas, ele desdobra muito sobre isso. É uma coisa que muita gente tem curiosidade. Tem um tema também que eu acho que desperta muito curiosidade nas pessoas, é saber sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Como ele interfere no meu dia a dia? São várias as perguntas que também ele faz sobre esse tema, né? Ele pergunta uma coisa: extingue-se com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na Terra? Quando a gente morre, está extinto? Será que isso acontece? Outra pergunta bem interessante, que é a 532 que ele faz, ele diz: tem os espíritos o poder de afastar de certas pessoas o males e de favorecê-las com a prosperidade? Isso é importante a gente saber, porque a falta desse conhecimento pode nos deixar muito favorável a serem enganadas, né? Porque é muito fácil, tem muitas informações, muitas promessas por aí. Outra coisa, ele fala da relação dos fenômenos, dos espíritos com o fenômeno da natureza, fala também dos espíritos combatentes, né? Que infelizmente esse é um tema super atual para a gente, né? Nós estamos vivenciando uma guerra, ceifando vidas, destruindo sonhos, né? É interessante entender um pouco sobre esses espíritos combatentes que tem. E ele segue falando dos pactos, dos poderes ocultos, talismãs, feiticeiro, maldições. E afinal de contas, isso existe ou não existe? Para detalhar tudo que ele traz nesse capítulo, a gente teria que passar muito e muito mais tempo aqui. E o meu objetivo é apenas convidar vocês para mergulhar nesse universo, para conhecer esse universo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar, né? Então, o livro 2º, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Não esqueça, ele vai da pergunta 456 até a 584. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade e se deliciem e aprenda muito com Kardec.